Loucura, loucura, loucura! Já pensou nisso? Imagine uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica. Uma máquina que voa pelos céus como um pássaro, livre e rápida. Mas de repente, ela mergulha na água e começa a nadar como um peixe. Isso não é mais coisa de cinema, pessoal. É real e está acontecendo agora. Estamos falando dos aerohidrobots. São drones incríveis. Uma verdadeira revolução tecnológica. Eles combinam o melhor de dois mundos, o céu e o mar. Essa tecnologia está abrindo um mundo de possibilidades que a gente nem imaginava. É a prova de que a criatividade humana não tem limites. Que coisa incrível! Mas por que a gente precisa de um drone que faz as duas coisas? Pense comigo. Existem lugares no nosso planeta que são muito difíceis de alcançar. Plataformas de petróleo no meio do oceano, por exemplo. Ou um recife de corais que precisa ser estudado de perto. Mandar pessoas para esses lugares é caro, demorado e até perigoso. Um drone normal só voa. Um robô submarino só nada. O aerohidrobot faz os dois. Ele pode voar por quilômetros até chegar ao local e depois mergulhar para fazer o trabalho debaixo d'água. Isso economiza tempo, dinheiro e, o mais importante, protege vidas. Essa tecnologia é uma verdadeira mão na roda para muita gente. Cientistas podem usar esses drones para monitorar a saúde dos nossos oceanos. Eles conseguem ver de perto a vida marinha sem assustar os animais. Equipes de resgate podem procurar por pessoas desaparecidas em áreas alagadas, cobrindo grandes distâncias pelo ar e depois fazendo uma busca detalhada na água. No setor de energia, eles inspecionam turbinas eólicas no mar, tanto a parte de fora quanto a estrutura submersa. É uma ferramenta que resolve problemas de um jeito muito mais inteligente e eficiente. É a tecnologia trabalhando para um mundo melhor. A ideia por trás desses drones é a versatilidade. É ter uma única ferramenta que faz o trabalho de duas ou três. Pense na agilidade que isso traz. Uma missão que antes precisava de um helicóptero e um time de mergulhadores, agora pode ser feita por um único operador de drone. Isso muda tudo. É mais rápido, mais seguro e mais barato. A capacidade de transitar entre o ar e a água abre portas para missões que eram impossíveis antes. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era na robótica. Uma era onde as máquinas se adaptam ao ambiente, assim como os seres vivos. É sensacional. Agora, vamos falar de como essa mágica acontece. Como se constrói uma máquina dessas? Não é simples, minha gente. É pura engenharia de ponta. O segredo está nos materiais. O corpo do drone, o chassi, precisa ser super leve para voar bem. Mas também precisa ser muito forte para aguentar a pressão da água. Por isso, os engenheiros usam materiais como a fibra de carbono. Ela é mais leve que o alumínio e mais resistente que o aço. Eles também usam plásticos especiais, como o ABS, que é durão e não custa caro. A combinação desses materiais cria um esqueleto perfeito, leve, forte e pronto para qualquer parada. Mas não adianta ser forte se entrar água onde não deve, certo? A vedação é um dos maiores desafios. Cada parafuso, cada junta, cada abertura precisa ser perfeitamente selada. Os engenheiros usam anéis de borracha especiais, chamados de O-rings, e selantes de silicone de alta performance. Eles criam uma barreira que impede a água de entrar e danificar os componentes eletrônicos. É um trabalho de precisão, quase artesanal. A parte eletrônica, como o cérebro do drone e os motores, fica dentro de compartimentos totalmente à prova d'água. É como colocar o coração da máquina dentro de um cofre seguro. O design, o formato do drone, também é muito importante. Ele precisa ser aerodinâmico para cortar o ar com eficiência e gastar menos bateria voando. Ao mesmo tempo, ele precisa ser hidrodinâmico para se mover na água sem muito esforço. Os designers se inspiram na natureza. Eles olham para pássaros mergulhadores, como o alcatraz, ou para insetos que vivem na água e no ar.
O resultado é um drone com um formato elegante e funcional. Muitas vezes, ele tem uma aparência lisa e sem muitas partes pontudas, para que a água flua suavemente ao seu redor. Cada curva tem um propósito. E tem mais! Para ajudar na flutuação, alguns modelos têm flutuadores especiais, como se fossem boias. Esses flutuadores podem ser feitos de espumas sintéticas leves ou podem ser compartimentos que se enchem de ar. Eles garantem que o drone não afunde quando está na superfície, permitindo uma transição suave entre o pouso na água e o mergulho. Alguns drones também têm garras ou braços robóticos. Com eles, o drone pode coletar amostras de água, pegar objetos ou até mesmo fazer pequenos reparos debaixo d'água. É uma máquina completa, pensada nos mínimos detalhes. O verdadeiro coração de um aerohidrobote está nos seus motores e hélices. É aqui que a mágica da transformação acontece. Pense bem, uma hélice que funciona no ar é muito diferente de uma que funciona na água. O ar é leve, a água é densa, quase 800 vezes mais densa. Então, como resolver isso? Os engenheiros criaram motores especiais, chamados de motores brushless, ou sem escovas. Eles são muito eficientes, potentes e, o mais importante, são completamente selados. A água não entra neles. Isso permite que eles funcionem tanto no seco quanto no molhado sem nenhum problema. As hélices são a parte mais genial dessa história. Elas precisam girar muito rápido para levantar o drone no ar. Mas na água, essa mesma velocidade criaria apenas bolhas e não moveria o drone para frente. A solução? Hélices que mudam de comportamento. Alguns modelos usam um sistema de passo variável. Isso significa que o ângulo das pás da hélice pode mudar. No ar, elas ficam em um ângulo para empurrar muito ar. Na água, o ângulo muda para empurrar a água de forma mais eficiente, com mais força e menos velocidade. É como a marcha de um carro, uma para velocidade, outra para força. Outra solução muito inteligente é usar dois conjuntos de propulsores. Um conjunto, com hélices grandes e rápidas, é usado apenas para o voo. Quando o drone pousa na água, esse sistema é desligado. Então, um segundo conjunto de propulsores, menores e mais lentos, é ativado para a natação. Esses propulsores subaquáticos são como os de um pequeno submarino. Eles são projetados especificamente para mover o drone debaixo d'água com precisão. Essa abordagem torna o drone um pouco mais complexo, mas garante o melhor desempenho em cada ambiente. É o melhor dos dois mundos em uma única máquina. Toda essa mudança precisa ser controlada de forma inteligente. Não é o operador que decide tudo. O drone sabe o que fazer. Quando os sensores detectam que ele tocou a água, o sistema de controle, que a gente chama de controlador de voo, automaticamente ajusta os motores. Ele diminui a rotação das hélices ou troca para o sistema de propulsão aquática. Tudo acontece em uma fração de segundo. É uma transição suave e segura. Essa automação é fundamental para que o drone não perca o controle ou se danifique durante a mudança de ambiente. É a tecnologia garantindo que tudo corra bem. Para um robô conseguir voar e nadar, ele precisa sentir o mundo ao seu redor. É como a gente, que usa os olhos, os ouvidos e o tato. Os drones têm os seus próprios sentidos. Os sensores, eles são os olhos e os ouvidos da máquina. Para voar, o drone usa um GPS para saber onde está no mapa. Ele também tem um acelerômetro e um giroscópio que formam a unidade de medição inercial, a famosa IMU. Essa unidade diz ao drone se ele está inclinado, subindo ou descendo. É o que dá o equilíbrio para ele no ar, como o nosso labirinto no ouvido. É uma tecnologia fantástica que o mantém estável mesmo com vento. Quando o drone se aproxima da água, outros sensores entram em ação. Muitos modelos têm sensores de contato ou de condutividade nas suas pernas ou na parte de baixo. Assim que esses sensores tocam a água, eles enviam um sinal elétrico para o cérebro do drone. É o aviso.
Chegamos na água. Outros usam um altímetro de radar ou sonar. Ele mede a distância até a superfície. Quando a distância chega a zero, o drone sabe que pousou. Esses sensores são cruciais para a transição. Eles garantem que a mudança do modo de voo para o modo de natação aconteça no momento exato. Debaixo d'água, o jogo muda. O GPS não funciona lá embaixo. Então, como o drone se localiza? Ele usa outros sentidos. Um sonar, que é como um radar que usa som, ajuda o drone a ver no escuro e a desviar de obstáculos como rochas ou outras estruturas. Ele também usa sensores de pressão para saber a profundidade em que está. E, claro, as câmeras. Câmeras de alta resolução, protegidas por lentes de vidro resistente, permitem que o operador veja tudo o que o drone está vendo, como se estivesse lá. É a nossa janela para o mundo subaquático. A transição entre voar e nadar é o momento mais crítico. É como um atleta que precisa mudar de esporte no meio de uma competição. A inteligência artificial do drone gerencia essa transição. Ao receber o sinal dos sensores de que tocou a água, o software executa uma sequência de comandos pré-programados. Ele desliga os motores de voo na ordem certa, ativa os sistemas de flutuação se necessário e liga os propulsores aquáticos. Tudo isso em menos de 1 segundo. Essa transição rápida e automatizada é o que torna os aerohidrobots tão confiáveis e seguros de operar. Toda essa tecnologia precisa de energia para funcionar, né? E essa energia vem da bateria. A bateria de um aerohidrobot é como o tanque de combustível de um carro, só que, olha, muito mais inteligente. Ela precisa ser potente o suficiente para girar as hélices e levantar o drone no ar, que é a parte que mais gasta energia. Ao mesmo tempo, ela tem que durar bastante para que o drone consiga completar suas missões, que podem levar horas, tranquilamente. Por isso, eles usam baterias de polímero de lítio, ou LiPo. São leves, potentes e armazenam muita energia num espaço pequeno. É o mesmo tipo de bateria que a gente vê em celular e notebook, só que, claro, muito maiores e mais fortes. E quando a gente fala de bateria, segurança é prioridade máxima. Água e eletricidade não combinam. Todo mundo sabe disso. Por isso, a bateria fica guardada num compartimento especial, totalmente isolado e à prova d'água. Esse compartimento é feito de materiais resistentes e tem vedações de alta qualidade para garantir que nenhuma gota de água chegue perto das células da bateria. Além disso, a própria bateria tem circuitos de proteção. Eles evitam que ela esquente demais, descarregue completamente ou sofra um curto-circuito. É segurança em dobro para garantir que tudo funcione perfeitamente. Mas não basta ter uma bateria potente, é preciso gerenciar a energia de forma inteligente. O drone tem um sistema chamado BMS, ou Sistema de Gerenciamento de Bateria. Ele funciona como o computador de bordo de um carro, monitorando a energia o tempo todo. Ele informa ao operador exatamente quanta bateria ainda resta, em minutos de voo ou de natação. Ele também calcula o chamado ponto de não retorno. Ou seja, ele avisa quando a bateria está baixa e o drone precisa começar a voltar para a base para não ficar sem energia no meio do caminho. É tipo um anjo da guarda eletrônico, sabe? E o futuro? A tecnologia de baterias não para de evoluir. Os cientistas estão pesquisando novas baterias, como as de estado sólido, que podem armazenar ainda mais energia e ser mais seguras. Imagina drones que podem voar por um dia inteiro ou passar uma semana debaixo d'água. Outra ideia incrível é a recarga sem fio. O drone poderia pousar numa base flutuante no meio do oceano e recarregar sua bateria por indução, sem precisar de cabos. Isso permitiria que eles ficassem em missão por muito mais tempo, monitorando o oceano de forma contínua. O futuro da autonomia, sinceramente, é simplesmente espetacular. Se os sensores são os sentidos e os motores são os músculos, a inteligência artificial, ou IA,
é o cérebro do aerohidrobot. É ela que toma as decisões, que aprende e que controla tudo em perfeita harmonia. É muito mais do que um simples controle remoto, pode acreditar. A IA permite que o drone tenha autonomia. Isso significa que ele pode, de certa forma, pensar por si mesmo. O operador pode dar uma ordem simples, tipo, inspecione aquela estrutura debaixo d'água, e a IA cuida de todo o resto. Ela planeja a melhor rota de voo, executa o mergulho perfeito e navega pelo ambiente subaquático desviando de obstáculos. É incrível. A IA é especialmente importante na transição entre o ar e a água. Esse é um momento complexo, como já falamos antes. A IA analisa os dados de todos os sensores em tempo real: altura, velocidade, contato com a água. Com base nessas informações, ela executa a sequência de ações com uma precisão que, olha, um ser humano não conseguiria. Ela ajusta a potência dos motores, muda o ângulo das hélices e ativa os sistemas de natação. Tudo isso acontece de forma autônoma, garantindo uma transição suave e segura. A IA é o maestro que rege essa orquestra de tecnologia. Debaixo d'água, a IA continua trabalhando duro. Ela usa os dados do sonar e das câmeras para construir um mapa tridimensional do ambiente ao redor. Com esse mapa, ela consegue navegar com segurança, mesmo em águas turvas ou em lugares desconhecidos. A IA também pode ser treinada para reconhecer objetos. Por exemplo, ela pode aprender a identificar rachaduras em uma estrutura de concreto ou a diferenciar uma espécie de coral da outra. Isso torna a inspeção e a pesquisa muito mais rápidas e precisas. O drone não apenas filma, ele entende o que está vendo. E o mais impressionante é que a IA aprende. A cada missão, a cada voo, a cada mergulho, ela coleta dados e melhora seu desempenho. Esse processo é chamado de machine learning, ou aprendizado de máquina. Se o drone encontra uma dificuldade, tipo uma correnteza forte, a IA aprende a melhor forma de lidar com ela no futuro. Isso significa que os drones ficam cada vez mais inteligentes e eficientes com o tempo. É como ter um piloto que fica mais experiente a cada voo que faz. A inteligência artificial é o que transforma esses drones de simples máquinas em verdadeiros parceiros robóticos. A criação de um aerohidrobot é um processo fascinante que mistura alta tecnologia com trabalho manual cuidadoso. Tudo começa no computador, com o projeto digital. Engenheiros e designers usam softwares avançados de CAD, aquele desenho assistido por computador, para criar um modelo tridimensional do drone. Cada peça, cada parafuso, cada fio é desenhado e posicionado virtualmente. Eles fazem simulações para testar como o drone vai se comportar no ar e na água, otimizando o design para alcançar o melhor desempenho. É a fase do planejamento, onde as grandes ideias tomam forma na tela do computador. Depois que o projeto digital está pronto, é hora de criar as peças físicas. Muitas partes do corpo do drone são feitas com impressoras 3D industriais. Essas máquinas incríveis constroem as peças camada por camada, usando materiais como plásticos de alta resistência ou até mesmo compósitos de fibra de carbono. A impressão 3D permite criar formatos complexos que seriam impossíveis de fazer com métodos tradicionais. É a tecnologia materializando o que antes era só uma ideia digital. Outras peças, como as de metal ou fibra de carbono, são cortadas com máquinas de precisão a laser ou a jato de água. Com todas as peças prontas, começa a fase de montagem. É um trabalho que exige muita atenção e habilidade. Técnicos especializados montam o drone peça por peça, como um quebra-cabeça de alta tecnologia. Eles instalam os motores, os controladores de voo, os sensores, as câmeras e passam toda a fiação. A vedação dos compartimentos eletrônicos é feita com um cuidado extremo, porque qualquer falha pode ser fatal para o drone. É um processo metódico, onde cada conexão é checada e cada parafuso é apertado com a força exata. É a união da robótica com a arte da montagem.
A última etapa, antes do drone ir para o mundo real, é a de testes e calibração. Essa é a hora da verdade. O drone é colocado em tanques de teste e túneis de vento. Os engenheiros testam cada função: o voo, o pouso na água, o mergulho, a navegação subaquática. Eles calibram os sensores para garantir que as leituras sejam precisas. O software de inteligência artificial é ajustado e refinado. São dezenas de testes rigorosos para garantir que o drone seja seguro, confiável e pronto para qualquer missão. Só depois de passar por todo esse processo é que um aerohidrobot está pronto para voar e nadar de verdade. Esses drones incríveis não são só um protótipo de laboratório, não. Eles já estão no mundo real, fazendo a diferença. No setor de energia, por exemplo, eles são usados para inspecionar turbinas eólicas offshore. Eles voam até a turbina, inspecionam as pás no ar e depois mergulham para verificar a fundação debaixo d'água. Tudo em uma única missão. Isso economiza um dinheirão e evita que pessoas precisem fazer esse trabalho perigoso. É a tecnologia otimizando um setor fundamental para o nosso futuro. Eles também inspecionam plataformas de petróleo e gasodutos submarinos. Nas missões de busca e resgate, os aerohidrobots são verdadeiros heróis. Em áreas de enchente ou após um desastre natural perto da costa, eles podem cobrir uma área enorme voando e, quando encontram algo suspeito na água, podem mergulhar para investigar de perto. Eles podem levar pequenos kits de sobrevivência ou boias para pessoas em perigo. Universidades e institutos de pesquisa ambiental usam esses drones para estudar a vida marinha, monitorar a saúde dos recifes de corais e coletar amostras de água em diferentes profundidades. Eles nos dão uma visão do nosso planeta que a gente nunca teve antes. E no setor de defesa? As aplicações são muitas. Eles podem ser usados para vigilância de portos e costas, identificando ameaças tanto acima quanto abaixo da superfície. Podem inspecionar o casco de navios em busca de qualquer problema, sem a necessidade de colocar mergulhadores em risco. A capacidade de operar de forma silenciosa e discreta nos dois ambientes os torna uma ferramenta de reconhecimento muito poderosa. É a tecnologia sendo usada para proteger fronteiras e garantir a segurança. As possibilidades são estratégicas e mostram o poder dessa versatilidade. O que o futuro nos reserva? Agora é hora de usar a imaginação. Pensa comigo, e se esses drones pudessem trabalhar em equipe, como um cardume de peixes ou um bando de pássaros? Um enxame de aerohidrobots poderia mapear todo o fundo do oceano em poucos anos. E se eles pudessem fazer reparos autônomos, consertando cabos submarinos ou pequenas rachaduras em estruturas, poderíamos ter fazendas de algas no meio do oceano, cuidadas por esses drones. Ou quem sabe, eles poderiam nos ajudar na exploração de outros planetas, investigando os lagos de metano em Titã, a lua de Saturno. A tecnologia nos deu a ferramenta. O limite agora é a nossa imaginação. O que você acha que eles poderiam fazer? A revolução está só começando.